Olá, meus amigos da editora Juspódio. Estou aqui para avisar vocês sobre mais um lançamento que nós fizemos lá no site da editora. É a coleção Editais Sistematizados. Elaboramos eu e o professor Roberval Rocha. Lançamento agora inédito com relação ao livro da Defensoria Pública Estadual. Nós separamos todos os concursos desde 2006 até 2016 de todos os estados do Brasil. Fizemos um apanhado de questões. Fizemos um edital geral desses concursos e separamos por ponto do edital todas as questões para que vocês visualizem como que cada ponto do edital tem sido cobrado nos concursos. Então, a grande questão desse material que nós fizemos para vocês é indicar para vocês como que vocês vão priorizar as matérias, como que vocês vão priorizar os estudos de vocês para os concursos da Defensoria. Além disso, nós também selecionamos os principais julgados que, no nosso entender, dos últimos anos, dos últimos 2 anos, são relevantes para que vocês tenham esse conhecimento por ponto do edital. Tudo separado por assunto, tudo separado por matéria. Então existem questões de concursos, são mais de 4.000 questões selecionadas de provas objetivas, 200 e poucas questões de provas dissertativas da Defensoria Pública, separadas por assunto, jurisprudência do STJ e do STF, repercussão geral, recursos repetitivos, enunciados do Conselho da Justiça Federal, enunciados do INFAM, enfim, tudo que vocês precisam realmente para que vocês tenham um direcionamento perfeito para a prova de vocês. Eu sempre tenho dito isso, não adianta sair estudando para concurso. Vocês precisam estudar de maneira direcionada. E esse material é que vai propiciar vocês, munir vocês de informações para que vocês saibam exatamente qual a matéria priorizar. Se eu estou estudando para a Defensoria Pública, o que eu vou priorizar? Qual é o estudo que eu vou priorizar? Qual é a matéria que eu vou dar mais atenção? E qual que é a matéria que eu dou mais atenção no concurso? Aquela que cai mais, aquela que tem maior incidência. Então, elaborando esse livro, a primeira coisa que me chamou a atenção de maneira muito interessante, nós selecionamos 55 provas desde 2006 até 2016. Dessas 55 provas, 17 foram realizadas pelo CESP e 20 pela FCC. Ou seja, das 55 provas, 37 provas foram elaboradas pelo CESP e pela FCC. Então, essa é uma informação muito relevante. Se eu estou querendo me preparar para a Defensoria Pública, em geral dos estados, eu estou disposto a viajar para fazer prova, não é assim? Tenho que ficar atento que normalmente quem elabora esse tipo de prova é o CESP ou a Fundação Carlos Chagas, a FCC. Então, preciso priorizar essas questões do meu estudo. Eu preciso ficar mais atento em relação a essas questões. Eu preciso entender um pouco mais como que essas bancas elaboram questões. Veja, esse ano agora, a Defensoria Pública do Espírito Santo lançou o edital Fundação Carlos Chagas. Mais uma que vai cobrar entre essas duas, CESP ou Fundação Carlos Chagas. Então, se eu estou me preparando para esse concurso, eu preciso entender um pouco melhor sobre essas bancas. Como é que essas bancas têm cobrado? Tem cobrado jurisprudência, tem cobrado letra de lei, tem cobrado, por exemplo, recurso repetitivo que sai no mesmo ano. Tudo isso, vocês vão pegar essa bagagem fazendo questões de concurso, lendo as questões de concurso, melhor dizendo, percebendo como elas têm cobrado, na verdade, as provas. Outra questão que me chamou muita atenção nessa organização do estudo de vocês da Defensoria Pública. De todas as questões, dos percentuais, quais são as matérias mais cobradas? Sempre, administrativo e constitucional, né? Administrativo e constitucional está sempre dentro das matérias mais cobradas dos concursos. Então são 2 matérias que a gente chama de matérias básicas, que não pode faltar. Aliás, 3. Constitucional, administrativo e processo civil. São 3 matérias que vão estar sempre bem conceituadas, sendo bem cobradas nas provas de concurso. Então, processo civil, administrativo e constitucional, vocês vão ver no edital lá que existe uma cobrança bem interessante. Só para vocês terem uma ideia, direito constitucional aqui tem praticamente 12% das questões são de direito constitucional. Processo civil, 9,64%, ou seja, praticamente 10% das questões, né? Direito civil também me chamou a atenção, 10% das questões. Então, para a Defensoria, uma informação muito relevante. Se eu quero me preparar para a prova da Defensoria, eu percebo o seguinte: mais de 60% das questões, estão concentradas em quais matérias? Administrativo, constitucional, processo civil,
que são essas 3 que mais caem, e civil também, uma incidência muito grande. Depois, penal, e eu tenho 3 matérias aí que eu dou destaque para elas. Direito do consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente e Direitos Humanos. Só essas 3 matérias pequenas, que eu chamo de matérias pequenas, Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente e Direito do Consumidor, dão 20% das questões das provas. Meus amigos, essa informação muda o seu estudo, muda o seu direcionamento. Então, se você está ali, antes da prova, tendo que estudar essas matérias, entre aspas, menores, qual que você vai priorizar? Vai ser o direito ambiental para a defensoria? Não. Vai ser o direito do consumidor, vai ser o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai ser os direitos humanos. Essas 3 matérias vocês têm que ter um foco especial. E digo mais, se os cursos jurídicos soubessem desses dados, elaborariam cursos específicos com base nesses dados. Porque é isso que está cobrando nas provas. Por isso esse livro é fantástico. Esse livro que foi elaborado com todo carinho, realmente de maneira